Voltamos para o nosso terceiro e último bloco do programa Acerto de Contas de hoje. Olha, gente, a semana passada nós já tratamos aí sobre a insegurança pública no estado do Ceará. Falamos sobre os altos índices de homicídio, por exemplo, né? Dobrando a quantidade de pessoas sendo assassinadas na capital, em cidades do interior, né? E parece que a coisa não tem fim, é de mal a pior. Ô Marcelo, o que é que está acontecendo com a segurança pública no nosso estado? Eis a questão. Essa semana eu acompanhei, meus caros, uma reportagem que eu fiquei pasmo. Um casal de policiais, eu não me recordo o bairro agora, foram expulsos da sua casa. Olha o que eu tô falando, olha o absurdo aonde chegou a criminalidade. Um casal de policiais foram expulsos da comunidade pelos milicianos, os donos das gangues, as facções. Quer dizer, imagine vocês o seguinte, sociedade, um casal de policial sendo expulso, casal, tanto o homem como a mulher, policiais, moraram em determinado, eu esqueci o bairro aqui, preciso procurar essa reportagem, em determinado bairro, foram convidadas a se retirar, porque se não se retirassem da comunidade, teriam o risco de ser assassinados. E o que eles fizeram? Colocaram as mudanças no caminhão e se mudaram. Quer dizer, Já pensou? Olha, é irônico, seria irônico se não fosse verdade. Imagine nós, cidadãos comuns, se dois policiais, casal de policiais, são expulsos de uma comunidade, imagine nós, cidadãos comuns, aonde é que está a segurança pública do nosso estado? Quer dizer, o que vai acontecer, gente? Me diga aí, Rebouças, o que tu acha? A que nível se chegou? Olha a que nível se chegou. Eu me lembro que estava assistindo no SBT essa reportagem, e o Marcão, que é o apresentador, ele falou, mas eu não estou entendendo, isso está acontecendo no estado do Ceará. Está acontecendo no estado do Ceará. Quer dizer, é inacreditável, ou seja, o que está acontecendo? É o rato caçando o gato. Isso. Quando você fala o que aconteceria com o cidadão comum, no bloco passado, eu falei que passei 10 horas no aeroporto de Nova York em março de 2019. Isso foi uma viagem que eu fiz ao Canadá. Por que eu fiz essa viagem? Uma família residente aqui no bairro Fortaleza teve a casa assaltada. Meses depois, uma das pessoas da família reconheceu um dos assaltantes em uma reportagem num programa policial e foram até a delegacia. Aquela pessoa que eles reconheceram era integrante de uma determinada facção criminosa. E aquele homem foi preso e, inacreditavelmente, no decorrer do processo, quando o Ministério Público quis indagar onde ele estava preso, ele não foi mais encontrado no presídio. Foi um mistério, ninguém sabe como é que ele saiu. Isso tudo está lá no processo. Sim, mas não tem que passar pelo Ministério Público? Vamos lá. Não, eu estou falando aqui, eu vou voltar até para o tema central, que é para não entrar nos meandros, no detalhe, né? Sim. Eu vou voltar para o tema principal. Essa família teve a morte decretada por uma facção criminosa. Escaparam de 2 atentados. Desesperados, sem saber o que fazer, não tiveram o devido apoio das forças públicas, não tiveram. Eles foram embora, mesmo sem ter condições financeiras, não são ricos, mesmo sem ter condições financeiras de fazer uma viagem internacional e tudo, eles juntaram o que tinham e abandonaram a casa até, a casa ficou abandonada, e para não morrer foram embora. Pai, mãe e 2 filhos, 3 filhos. E foram para o Canadá. Quando chegaram lá, tentaram imigrar como todo brasileiro tenta para o Canadá. Não é fácil. Você que pensa em ir embora para outro país, não é fácil, por vários fatores. E não conseguiram. E chorando, desesperado, a representante do governo canadense chegou e disse assim, o que está acontecendo? Porque esse desespero, vocês vão para o Brasil e depois tentam de novo. Ela disse, nós não podemos voltar para o Brasil. E explicaram a história. Aí a mulher disse, por que vocês não falaram antes? Nós vamos pedir aqui um refúgio para vocês. Refúgio, o que é refúgio?
Refugiado geralmente se usa para pessoas que vêm de países que estão em guerra, Isso. que estão em perseguição, como acontece na China hoje, contra determinada minoria muçulmana que tem lá, que são colocadas em campos de concentração. E aí essa pessoa vai e pede refúgio para um país neutro. E aí eles pediram refúgio devido ao risco de vida. E eu fui contratado por essa família como advogado para fazer o levantamento de tudo aqui no Brasil para servir de prova no julgamento lá no Canadá. E eu fiz tudo, foi tudo traduzido, né, para o inglês, na parte do Canadá que fala inglês lá, juramentado, tradutor juramentado e tudo. E fui para o Canadá, claro que não para advogar, porque lá eu não posso advogar, eu não tenho registro de advogado lá. Mas eu fui dar uma assessoria jurídica, conversar com os advogados de lá e servir de testemunha no processo para falar tudo o que tinha acontecido aqui no Brasil. A pessoa que julgou lá, que era da borda americana, da imigração, que foi um julgamento com advogado, com tudo, tradução simultânea, a pessoa que julgou ficou convencida de que realmente aquela família não tinha como ir para outro estado do Brasil. Veja a gravidade. Não, por que não podia ir embora para o Rio Grande do Sul? Por que não podia ir embora para São Paulo? Porque a facção tem ramificação no Brasil todo. Por isso que são chamadas organizações criminosas. E aí, para finalizar a história, a frase, eu fiquei emocionado quando ouvi o julgamento, né, aquele homem falando em inglês, logicamente, e tinha uma tradução simultânea para português, e ele disse, essa família não corre um risco de vida comum por morar num país, simplesmente num país violento como o Brasil. Eles correm um risco de vida fora do comum, porque realmente foram ameaçados por esse grupo criminoso, e o Brasil não tem como garantir a segurança dessa família. Então, a partir de hoje, a segurança e a vida dessa família é responsabilidade do Canadá. Já pensou? Eu me emocionei, foi o segundo caso da história do Canadá, de brasileiro que conseguiu refúgio. O outro caso era um único brasileiro, essa foi uma família inteira. E essa família ainda teve uma condição de reunir algum dinheiro e ir para o Canadá. E quem não tem, Rebouças? E esses policiais? E quem não tem nada? Policiais que foram ameaçados? Polícia! Nós estamos falando do cidadão comum. Porque um policial, ele tem, na sua essência, a força policial. Eu me lembro do delegado aqui, o delegado titular, o doutor... Até nós estivemos lá com ele, com aquele caso da Jaque. É o Jaime? Jaime. O Jaime Pessoa, eu me lembro que ele falava, policial bom é policial 24 horas. Né? E ele dizia isso. E policial tem um diferencial. Isso. Ele é policial. Agora você imagine... É como médico, é como advogado, ele é 24 horas. Sim, mas veja bem, nós estamos falando de um cara que representa a segurança pública. Representa o Estado. O Estado. Sendo ameaçado e colocou a sua mudança do caminhão. É o que eu falei aqui no programa passado. Quer dizer, se a sociedade não abrir o olho, não cobrar e não fizer a sua parte, em breve isso vai chegar na classe alta, nos apartamentos da beira-mar. Eu já falei. Ô, Rebouças, Macieri, mas isso é muito sério, isso é muito grave, porque a questão da segurança pública deveria receber a mesma atenção, o mesmo cuidado dos governantes que está recebendo agora a saúde, essa questão dessa marcha toda contra a pandemia, porque tanto saúde como segurança pressupõe o respeito à vida, a dignidade humana. Então, se a gente tem toda essa marcha aí em prol de vacina, como nós falamos no bloco anterior, né? Por que é que nós não temos esse mesmo cuidado, esse mesmo investimento com a questão da segurança pública? Como é que está o investimento, Rebouças, na segurança pública, na nossa cidade, no nosso estado? Aliás, pelo amor de Deus, nós não vamos citar nomes aqui não, mas as viaturas que fazem isso na nossa segurança, da Polícia Militar no caso, que fazem as rondas ostensivas, estão totalmente sucateadas. Ou seja, virou ferro velho. Não pode fazer uma perseguição. Não tem condições de fazer uma perseguição. E eu fiquei sabendo, eu não sabia disso, que entrou aí, né? Era Hilux, agora aquela Renault Duster, né? A grande maioria é alugado. Mas não importa. São carros alugados. Importa, Marcelo, sabe por quê? É o que eu falo. Por que existe licitação? Por que existe uma lei de licitação? É para que haja um menor custo. O custo-benefício, por exemplo, lá em São Paulo agora, voltando aqui à questão do dinheiro desviado do coronavírus, lá em São Paulo agora o Ministério Público está entrando contra o governador de São Paulo,
né, desde a semana passada, a máscara, aquela máscara de proteção, né? Não é essa máscara que o povo usa, aquela de plástico. Como é que chama? Aquela máscara de Slim, proteção. né? Slim, R$7 no site da empresa e a Prefeitura de São Paulo comprou a R$32, meu amigo. É R$7 no site para você comprar uma e para comprar em grande quantidade, eles comparam a R$32. Então licitação existe para isso. Não, mas a questão da licitação, eu concordo. A questão da locação, eu também concordo. Vou te explicar por quê. Nós não temos manutenção nas viaturas. O grande problema hoje... Mas eu não posso tapar um problema com o outro, Deixa eu concluir. O problema da manutenção é muito sério, porque nós temos milhares de viaturas circulando 24 horas. Todo mundo tem. Só um minutinho. Quando você loca algo, a responsabilidade é do locador. Então, ou seja, deu problema no meu carro, no pneu. Quanto é que vai ser o preço dessa locação, hein, Marcelo? Aí é uma outra situação. Não, é a mesma. Não, uma outra situação. O que nós temos que discutir aqui é valor de locação. Não, porque se é mais barato comprar e manter. Se eu for ali na Localiza e locar um carro agora e sair daqui para o aeroporto... Pra que Hilux pra polícia, meu amigo? Pra que Hilux pra polícia? É outra situação. Tem carros muito mais baratos para ser comprados. Se eu for aqui para o aeroporto e furar o pneu do meu carro, eu ligo para a Localiza, ela vai lá e troca. Mas é você, não é o Estado, não. O Estado pode fazer isso com o dinheiro do contribuinte, não. Aí são dois assuntos, né, pessoal? Aí são dois assuntos. É má gestão, que é uma situação. Correto. Não, má gestão. É o quê? Fiscalizar o preço dessa locação. Ou seja, esse carro foi feita a aquisição de forma legal? Foi. Qual o preço da mensalidade desse carro? Quanto é que sai eu comprar e manter uma frota de um carro mais em conta do que uma Hilux? Não, é muito melhor. Já foi provado, o Rebouças. O quê? Eu tinha, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu tenho vários amigos que têm, por exemplo, o cara que faz a manutenção da Enel é meu amigo. A empresa, a Cosan. Todos os carros da Cosan são locados, porque ele chegou à seguinte conclusão. Eu prefiro pagar R$3.000 de locação por mês e não ter problema com manutenção. Mas isso é empresário, Marcelo. Calma. Nós estamos falando de dinheiro público. Mas não vem ao caso. Faz sentido, faz sentido. Coisa, entendeu? A questão é, seja locado, seja próprio. A questão é colocar nas ruas. Colocar nas ruas. Agora, e outra coisa, e o que está sendo cobrado por aquilo? Porque não adianta também, se o Estado, se o governo não tem condições, vamos comprar os carros, ou Hilux, ou Fiat Uno, ou sei lá o que for, não importa o carro, para colocar na rua. Um carro que é R$200.000 hoje. Não, calma. Para colocar na rua, ok? E não tiver manutenção, não adianta. Voltando, Marcelo, ao que você falou no começo do bloco sobre o caso lá do casal, o caso lá do casal de policiais que foram expulsos do lugar onde moravam por uma determinada facção, eu quero perguntar aos senhores, será que as organizações que não são, né, organizações do crime, estão dependentes, estão sendo presas fáceis das organizações criminosas? Estão reféns das organizações criminosas? Mas você tem dúvida? Porque eu também já vi, Marcelo... Você tem dúvida? Se houvesse reação desse policial, desse casal de policial, sim, é porque realmente haveria segurança. É o poder paralelo, meu nobre. Certo? Então nós estamos chegando no estágio, lembra-se há 2 ou 3 programas atrás que eu disse o seguinte, nós estamos blindando nossos carros, daqui a pouco nós vamos ter que blindar nossas casas. Último programa. E colocar um tanque de guerra na porta. Programa da semana passada. Você se lembra disso? Isso. É o estágio que está chegando, por quê? O que está acontecendo na verdade? Se está atingindo o policial, que é o representante da segurança pública, fazendo com que ele tenha que colocar a mudança dele no caminhão e se mudar, olha o estágio, nós já estamos no estágio vermelho aí da temperatura. Rebouças. Faz tempo, Marcelo. E o que é possível? Ô Rebouças, eu vou falar uma coisa pra você. Nem no Rio de Janeiro eu vi uma história dessa. Mas já aconteceu isso aqui Nesses no Ceará níveis, antes. né? Nesses tá níveis. piorando. O Rio de Janeiro nós sabemos que a milícia... Eu tive no Rio agora... O Ceará Pacífico. Eu já disse pra vocês que não podem andar de relógio com nada no Rio, mas peraí. A polícia ainda, quando vai pra cima, vai pra cima. Eu nunca vi algum miliciano lá, porque lá é mais miliciano, né? Fazer com que um policial civil militar mude de casa. Peraí, você tá brincando, você tá de brincadeira. Ô, Rebouças. Você tá de brincadeira. Peraí, o policial tem que pegar
a bolsinha dele posta coisa. Isso é uma humilhação. Você tá brincando comigo? Rebouças, desde o programa passado nós estamos falando sobre a problemática da insegurança pública. Eu pergunto para ti, qual a solução? Nosso telespectador que agora está preocupado com tudo que nós estamos escrevendo aqui, qual a solução para esse grave problema? Nós tivemos um programa, foi o primeiro programa, ou foi o último programa do ano passado, ou o primeiro desse ano, acho que foi o último do ano passado, nós falamos aqui sobre segurança pública bastante. A segurança pública, ela não passa só pela polícia. A segurança pública passa pela iluminação pública. Fortaleza é uma cidade extremamente mal iluminada. Verdade. Extremamente mal iluminada. Só são iluminadas as ruas principais ou turísticas. Hoje, com o LED, que é muito mais econômico e clareia muito mais, a prefeitura tem a obrigação, porque os vereadores de Fortaleza, os novos eleitos aí, nós não estamos vendo eles fazerem nada ainda. Um projeto de lei interessante para o povo. E iluminar a cidade toda com LED, para transformar realmente, ajuda bastante a segurança pública. A ocupação do espaço público com lazer familiar. As famílias estão reféns, trancadas dentro de casa. E a ocupação do espaço público com lazer familiar inibe sim a criminalidade de crimes mais graves. Certo? A tecnologia hoje, nós vimos aí um rapaz que foi, se puder rodar aí, produção, enquanto eu estou falando, um rapaz que foi calibrar o pneu do carro no posto de gasolina à luz do dia, e enquanto ele estava calibrando o pneu com os vidros do carro abertos, ele estava ali calibrando, ele achou por estar perto do carro estava protegido, por estar no posto durante o dia estava protegido, e veio o meliante, viu a facilidade. Isso foi em Fortaleza? Ali, Fortaleza. Sim. Veio ali, está aí a imagem passando, foi ali, o cara agachado no pneu do carro, do proprietário do carro, o meliante entrou pela janela do carro e tirou ali celular, carteira, o que tinha e foi embora. Então cadê a inteligência na polícia? Cadê as câmeras integradas desses estabelecimentos comerciais com o CIOPS? Para poder de imediato identificar, porque é o seguinte, Maciel, se você transitar no Washington Soares, se você transitar na CE com a documentação do seu carro retardada, IPVA inadimplente, ou qualquer outro documento retardado, você é parado de imediato, porque o computador, a inteligência artificial captura a sua placa e manda para o policial mais próximo que você está andando ali com um carro retardado. Então, por que essa tecnologia não é usada, ao invés de só arrecadar, tomar dinheiro do cidadão, por que não é utilizada para identificar crimes na cidade e capturar de imediato esses meliantes? Porque é totalmente possível hoje, com a inteligência artificial, identificação facial. Outro ponto importante, que vem sendo até feito no estado do Ceará, é o combate à corrupção policial. Vem sendo feito. Nós tivemos a Polícia Federal, fez uma mega operação, inclusive na delegacia de narcóticos, há um tempo atrás. Policiais foram afastados, quem era inocente ali, pode acontecer de algum inocente no bolo. Depois, posteriormente, houve condenação em perda de cargo desses policiais. Então, assim, existem vários fatores, vai desde iluminação, desde ocupação de espaço público, desde retirar a corrupção da polícia. Os comandantes da Polícia Militar, voltando aqui ao assunto, os nossos policiais são heróis, eu quero deixar isso bem claro, porque eles ganham uma merreca para combater a criminalidade na cidade. O linha de frente é herói, e são realmente dedicados ao policiamento ostensivo e tal. Sim. Realmente são heróis. A maioria dos policiais são heróis. Os comandantes não estão nessa vibe de política, não? Fazer política, ao invés de cuidar de segurança pública? Marcelo, assim... Porque nós sabemos que são cargos indicados. Não, eu penso o seguinte, a grande maioria não está, não. Você tem aí algum policial, algum delegado, algum comandante da polícia que depois dedica a política, mas a grande maioria dos comandantes, se eu perguntar aqui para você, quem foram os outros comandantes da Polícia Militar do Estado do Ceará, ninguém sabe o nome. Porque são homens que dedicaram realmente a vida e são caras preparados. Caras que têm curso em Israel. Me lembro do coronel Bezerra, quando foi secretário de Segurança do Ceará, era um coronel da Polícia Militar que tinha curso em Israel. Sim, mas... Então, assim, mas por quê? Porque são caras que se dedicam à segurança e depois se aposentam, formam em direito e vão advogar, colocam uma empresa de segurança. A grande maioria, Marcelo, realmente não é voltada para a política. Agora, existe sim uma interferência do governo do Estado
em direcionamento da segurança pública em algumas coisas. Por que o André saiu da segurança pública do nosso estado? Ele estava indo tão bem. É uma incógnita. Eu penso que foi decisão. Eu acho que foi decisão pessoal. Eu não tenho amizade com ele, nem conhecimento, mas eu penso que foi decisão, pelo que ele falou, e eu achei coerente, porque não apareceu nada na mídia, que foi uma decisão pessoal de voltar a conviver com a família que é de outro estado, que mora em outro estado, onde ele é policial federal lá. Gente, agora, nós vamos esperar que esse novo secretário, né, ele não tem como falar nada dele ainda, ele não ainda deu tempo de mostrar o trabalho. Isso do município, né? Não, do estado, do Ceará. Do estado do Ceará. Secretário de Segurança, Secretaria de Segurança também Pública, entrou agora. Defesa Social. Foi mudado, né? O André pediu para sair na época do ano passado, depois foi mudado, e o delegado, hoje é um delegado federal, que foi superintendente da Polícia Federal do Estado do Ceará, e nós estamos aí aguardando, né, que ele use a inteligência realmente para combater a criminalidade e diminua, porque nós moramos num local onde tem uma infestação de crime que é muito, muito mais preocupante que qualquer outra coisa. Gente, no programa passado nós trouxemos aqui, tanto eu como Rebouças, alguns índices, algumas estatísticas, e no estado do Ceará, Marciele, o número de assassinatos por ano já está chegando à média aí de 3.000 mortos. Pela estatística do estado, pelo número de habitantes, nesse ritmo, daqui a pouco nós teremos, se nada mudar, se nada for feito, daqui a pouco nós teremos 0,1% da população do estado sendo assassinada a cada ano, né? E quando nós andamos pelas ruas, muita gente fala assim, não, mas esse monte de gente aí sendo assassinada são guerras entre as próprias facções, são eles se matando. Eles que se matem, né? Eles que se matem. Será que é só isso mesmo? Será que nós não temos aí muito cidadão de bem, muito trabalhador, muito pai de família também sofrendo com essa insegurança, hein, Marcelo? É óbvio onde existe uma sociedade reprimida, que é o caso da nossa sociedade, basta dizer, tão reprimida que estão agora expulsando os policiais das suas moradias, né? Olha o nível que chegou a repressão. É óbvio que o cidadão de bem, ele fica restringido, preocupado, ele fica pensativo, vamos dizer assim, na questão da segurança. Até porque nas favelas tem cidadão de bem, a maioria. Não, eu conheço as comunidades, eu frequento as comunidades, e eu diria para você que 90% de quem mora em comunidades são trabalhadores. Com certeza. Né? Agora, tem os alma de gato, que é aqueles que eu costumo dizer, o alma de gato, né? Aquela meia dúzia de alma de gato que acha que é dono. Não, ele não comanda, ele acha que é dono. Mas acaba comandando pela força, né? Pela força. E pela ausência do Estado. Mas é por um tempo também. Agora, o que nós precisamos chamar a atenção dos nossos governantes, tanto os municipais como os estaduais, porque nós temos o policiamento municipal também agora, que é muito ativo, né? É que bater de frente. Nós não podemos deixar esses caras avançar mais do que avançaram. Eu não consigo entender que ao invés por que dá voz? Eu vou dar um exemplo aqui. Marcola lá no presídio, lá, pô, Marcola. Dão voz pro cara, pro cara parecer de forma que é majestoso. Esse cara não devia nem falar na mídia, a imagem dele não devia nem aparecer. Isso aí, Marcelo, é uma coisa. Marcola, não só ele. Esses lixos. Não só ele, Marcelo, você entrou agora no tema, que eu já falei isso várias vezes. Esses programas policiais, que ao invés de dar só a notícia, fica entrevistando o bandido, isso é um absurdo. Sabe por quê? Dá voz ao delegado de polícia. Sabe por quê? Dá voz ao policial que prendeu. Agora, esses lixos, não devia nem falar o nome. Sabe por quê que é um absurdo? Porque aquele cara, muitas vezes, ele não é nada na comunidade lá onde ele reside. Não é nada. Aí ele aparece na televisão como bandidão, como bichão, por isso que eles falam ironizando. Ah, vou voltar para a engorda. Fazendo fama, né? Fazendo fama. E depois criam fama e ficam lá como bichões dentro das comunidades. É certíssimo proibir que os programas fiquem entrevistando criminosos. Eles têm que dar notícia do crime e entrevistar as pessoas que podem dar a solução. Dá um exemplo. E não o bandido. Dá um exemplo do que acontece nos jogos de futebol, Marcelo. Vez por outra, inclusive na Europa, algum torcedor, um vândalo, né, que se faz de torcedor, a partida acontecendo e ele entra no campo para atrapalhar a partida, para abraçar algum jogador.
o que é que o sistema de TV, de mídia, já é treinado para fazer. E eles cortam a imagem, eles não permitem que aquele camarada fique famoso. Você vê que é uma prática muito menos delituosa, né, do que isso, né? Eu vou dar um exemplo. Na Colômbia, nós temos o bairro Escobar. E você chega no bairro Escobar, ele é idolatrado. Tá lá a imagem do Pablo Escobar num painel lá de 20 metros de altura por 10 de largura. Mas foi ele que construiu aquele bairro, né? De qualquer maneira. Sim, mas, cara, os governantes sabem de que forma, da onde veio o recurso. Rebouças está enfatizando aí a mídia dos caras, né? Quer dizer, porque foi a falta do Estado, mano. Aquelas pessoas moravam na lama. Não, peraí. Na lama, o cara criou um bairro. Não, peraí. Os caras idolatram ele, tá certo? Não tá. Mas é uma gratidão que eles têm. Mas o Estado deveria... Ausente. Cortar isso. Ausente. Né? Porque nós temos um seriado aí na Netflix. O Estado não pode entrar na casa do cara e dizer o que é que ele vai adorar. Nós temos um seriado na Netflix, eu acho engraçado. Nós temos um seriado do Pablo Escobar, que é o rei do seriados, filmes. Nós vários temos filmes sobre ele. Aquele outro traficante que foi... Só me diz aquele, como é que chama ele? Aquele saiu na Forbes. Aí ele fez a pistola dele lá... para dizer que ele era o cara mais rico do mundo, que ele quis fazer um filme lá, encontrou com o ator, como é que chama ele? Ele está preso nos Estados Unidos, foi julgado agora e condenado agora, né? Ele está vivo ainda, né? Tá, não, ele foi condenado agora. Fugiu 2 vezes do presídio e tal. Qual é o nome dele? Não estou lembrado o nome dele agora. Desses lixos, precisa parar de dar voz para esse povo. Mas entenda, existe um seriado da Netflix, sem ser esse famosão, que diz o seguinte: nós precisamos conhecer a nossa história, para não incorrer nos mesmos erros. Então por que não pega o coronel que defendeu a sociedade, porque não pega um delegado ativo e não monta a história dele? Por quê? Eu não vi nenhum até. Já viu algum na Netflix? Tem a história do Macarena, o agente do DEA que foi assassinado. Episódio. Uma história agora, verdade. Senhores, seria muito bom se nós pudéssemos continuar. Márcio, nós vamos dizer uma coisa para finalizar. Eu vou ser que vai finalizar. Não, mas vai subir. Vai cortar e eu vou ter que falar. Porque hoje é dia 26. E hoje é aniversário de um cara que é filósofo, teólogo, pós-graduado em docência, mestrando em educação, né? Tem ministrado sobre ética e política há 15 anos. E é importante a gente falar do aniversário desse cara, que é você, meu irmão. Obrigado. Deus abençoe. Feliz aniversário. Obrigado, Marcelo, tamo junto. Obrigado. Como eu sempre digo, é por isso que eu sempre digo, são 2 monstros sagrados. Pessoal, obrigado pela sua audiência, obrigado, colegas, e nós voltamos na próxima terça-feira com mais um programa Acerto de Contas. E sobe aí o letreiro, produção, com um parabéns para você, pro Márcio. Exatamente. E até semana que vem nós voltamos aí na sua casa. Até!